Eu nunca pensei que uma simples farda pudesse doer tanto nos olhos de quem me viu crescer. Aquela manhã estava úmida, o tipo de clima que faz a barra da calça pesar sobre a bota. E mesmo assim, eu a vesti com calma, uma peça de cada vez, como quem costura a própria pele de volta depois de anos sendo arrancada aos poucos. A camisa alinhada, as insígnias polidas, a boina ajustada acima do olhar firme. Cada costura da minha farda contava uma parte de quem eu me tornei longe dos olhos de quem nunca quis me enxergar. E talvez por isso mesmo, eu sabia que naquele salão, naquela noite, eu não seria vista. Eu seria julgada. O convite para o evento havia chegado semanas antes. Um jantar de homenagem a civis e militares que contribuíram para projetos sociais de impacto nacional. E eu, como oficial responsável por uma operação que resgatou dezenas de famílias em zona de risco, recebi o convite não como espectadora, mas como destaque da noite. Me deram a liberdade de ir à paisana. Disseram que poderia ir com vestido, algo discreto. Mas dentro de mim, algo não queria mais ser discreta. Não depois de anos sendo apagada, silenciada, diminuída. Eu queria entrar como eu sou, militar, mulher, condecorada. E, acima de tudo, inteira. Lembro do espelho do meu quarto naquele dia. Ele parecia mais generoso do que o normal. Meu reflexo não era vaidoso, mas firme. Uma mulher entre seus 30 e poucos anos, com marcas reais no rosto, algumas rugas de esforço, outras de orgulho. Uma mulher que sabia onde pisava, porque tinha aprendido a marchar sozinha. Eu tinha meus receios, claro. Não com a cerimônia em si, mas com os convidados. Meu pai, que sempre me chamou de Maria Macho quando criança. Meu irmão, que dizia para os amigos que eu estava perdida no quartel quando não aparecia nos almoços de domingo. E minha mãe, que raramente intervinha. Mas naquele dia, eu não me vestia para eles. Eu me vestia para mim e para o que eu representei para dezenas de mulheres que me escreveram dizendo: "Você me fez acreditar que é possível." Cheguei ao local antes da maioria. Era um salão antigo, com colunas altas, piso de madeira encerada, iluminação de tom âmbar. Um tapete vermelho recobria o centro, onde mais tarde estariam os homenageados. Os garçons andavam em silêncio, afinando o serviço com ensaio. A coordenadora do evento me saudou com um sorriso respeitoso e um toque discreto no ombro. "Obrigada por ter vindo de farda. Sua presença vai ser importante hoje." Importante. Uma palavra pequena que nunca ouvi da boca do meu pai. Quando meus familiares chegaram, senti antes mesmo de ver. A energia mudou. Meu irmão falava alto, como sempre. Meu pai andava com passos pesados, como se a gravata fosse um enforcador. E eu, sentada no canto reservado aos homenageados, apenas observei. Quando me viu, ele não parou de andar, apenas falou alto, como quem quer deixar claro que não respeita o espaço do outro. "Tire essa roupa ridícula. Isso não é um desfile." As palavras caíram como gelo derretido na espinha, mas eu não reagi. Apenas me levantei. Ele não merecia resposta. Meu irmão, ao lado, soltou um riso debochado, seguido por uma frase que viria no próximo capítulo da humilhação. Mas naquele momento, era só eu, a farda, e o peso daquelas palavras. Não eram apenas sobre a roupa, era sobre tudo que ela representava. Sobre todos os anos em que ele disse que mulher nenhuma presta para hierarquia, sobre quando ele me deixou de fora das fotos do mural da casa porque aquilo não é carreira de verdade, é coisa de doida. Sobre quando ele se referia à minha graduação como brincadeira de moleque rebelde. Eu fiquei ali, de pé, enquanto eles se afastavam, cochichando entre si como quem comenta um erro. E por um segundo, eu quis tirar aquela farda. Não porque estava envergonhada, mas porque ela era o lembrete do quanto eles não me conheciam, do quanto nunca se importaram em saber quem eu realmente sou. Mas eu não tirei. Ajeitei a boina, endireitei os ombros, respirei fundo e caminhei de volta ao lugar onde fui chamada para estar, não pela minha família, mas por tudo que conquistei apesar dela. E aquele ainda seria só o começo. As palavras do meu pai ainda reverberavam no peito quando me sentei novamente. Eu podia sentir o olhar de alguns convidados que ouviram sua frase, atravessando a sala como uma corrente fria, não por curiosidade, mas por vergonha alheia,
Não a minha, a dele. Ainda assim, era difícil não sentir algo se quebrando, por dentro, de novo. Eu já tinha aprendido a viver com essas fissuras. Desde os 13 anos, quando vesti uma calça de treino do exército pela primeira vez, e meu irmão riu dizendo que eu parecia um trombadinha de quartel. Desde os 17, quando passei na primeira seleção, e meu pai perguntou se eu queria virar homem de farda. Desde os 22, quando fui chamada para a primeira operação real, e ele me respondeu com um muxoxo. Você devia era estar casada. O que me manteve em pé não foi orgulho, foi memória. Cada insígnia presa no peito da minha farda naquela noite tinha uma história, uma que nenhum deles se preocupou em ouvir. Eles viam metal. Eu carregava sangue, lama e suor. A primeira medalha, do lado esquerdo do peito, era da Operação Portão Fechado, fronteira amazônica. Eu ainda era tenente. Tínhamos que desativar um ponto clandestino de extração, mas quando chegamos, o que encontramos foram famílias inteiras abandonadas por traficantes que fugiram minutos antes. Havia crianças com malária, mulheres feridas. Eu desci do helicóptero antes do tempo. Fui a primeira a entrar, porque os outros hesitaram. Assumi o posto do médico enquanto ele ainda se equipava. Fiz um curativo improvisado no braço de uma criança de 5 anos com um pano de mochila e tirei uma mulher quase inconsciente de dentro de uma cabana em chamas. Recebi a medalha 3 semanas depois, em uma cerimônia rápida, onde ninguém da minha família apareceu. A segunda, um pouco mais abaixo, foi pela Operação Bruma Forte. A cidade estava submersa. Era uma enchente que não saiu na televisão porque, segundo diziam, não era grande o bastante para virar notícia. Mas eu lembro do cheiro da água, do grito dos moradores presos nos telhados, e do momento em que peguei um bebê com hipotermia no colo e enfiei ele dentro da minha jaqueta para manter o calor. No helicóptero, o piloto me disse: "Você devia estar nas câmeras." Isso sim. Eu só respondi: "Já sou vista pelo que importa." Ele sorriu. Nenhuma palavra minha chegou até a minha família. Mais abaixo na farda, a medalha de mérito internacional. Essa eles sequer sabiam que existia. Eu havia participado como observadora militar em missão da ONU no norte da África. Ninguém nunca perguntou onde eu tinha ido nos últimos 8 meses. Ninguém sentiu minha falta. Nenhuma mensagem no meu aniversário. Nenhuma ligação sequer quando souberam, porque nem chegaram a saber. Meu irmão, o mesmo que faltava a todas as reuniões de família, sempre era bem-vindo. Quando passava 3 meses sem aparecer, meu pai dizia: "Ele deve estar ocupado. Homem tem que correr atrás." Mas eu, quando faltava a um aniversário porque estava em operação, ouvia: "Pra que isso tudo? Ninguém vai te aplaudir por se matar por esse governo." E agora, ali no salão, meu irmão ergueu uma taça com um sorriso cínico e sussurrou para quem estava ao lado, alto o bastante para chegar até mim: "Essas medalhas aí, provavelmente são falsas. Comprou no Mercado Livre." Alguns riram, sem graça. Outros olharam para mim. E eu, de novo, permanecia em silêncio, porque eu aprendi há muito tempo que palavras não rebatem aço, e o que eu carrego no peito não são acessórios, são testemunhos. Mas a raiva, ela veio, não na forma de grito. Ela veio como lembrança, como um filme projetado bem atrás dos olhos, enquanto o mundo ao redor se tornava borrado. Veio como a imagem do dia em que cheguei em casa, aos 25, com febre e tremores, depois de 48 horas sem dormir em campo. Minha mãe disse: "Se não aguenta, pede para sair." Eu pedi um copo d'água. Ela disse que estava ocupada. Meu irmão disse: "Tá vendo? Isso aí é coisa de gente doida." Dormi no chão da sala com a cabeça sobre minha própria mochila. E agora, ele dizia que minhas medalhas eram falsas. A medalha de honra por liderança em zona de combate, por evitar um confronto direto em uma favela armada, não com tiro, mas com negociação. A medalha por salvar 2 soldados afogados numa instrução de selva, quando todos hesitaram e eu mergulhei sem pensar. A medalha que recebi das mãos de uma ministra por implementar um programa de reabilitação física para mulheres militares vítimas de assédio, um programa que criei com base na minha própria cicatriz, aquela que escondo no ombro esquerdo e que eles também nunca viram. Nenhuma daquelas histórias mereceu sequer uma foto na parede da casa do meu pai. A sala, como sempre, era toda ocupada por troféus do meu irmão, campeonatos escolares, competições de karatê infantil,
Fotos da formatura de engenharia que ele nem terminou, mas que eles fingem até hoje que sim. Enquanto meu irmão ria das minhas medalhas, eu pensei: que mundo é esse em que um homem falido e sustentado pela mulher é considerado um orgulho da família, enquanto uma oficial com condecorações internacionais é tratada como uma fraude? A resposta era simples. Era o mundo da casa onde eu cresci, onde mérito só valia se vinha do filho homem, onde farda era fantasia e missão era moda. Mas eu sabia que aquela noite ainda teria um capítulo que não estava nos planos de ninguém naquela mesa, e que quando ele chegasse, nenhum comentário sarcástico seria capaz de se sustentar de pé, porque as medalhas que ele chamou de falsas seriam aplaudidas por um país inteiro antes do fim da noite. Toda casa tem uma mesa, e toda mesa, uma geografia secreta. Quem senta à cabeceira, quem é sempre servido primeiro, quem nunca precisa pedir para ser ouvido. A da minha família era uma mesa de 6 lugares, madeira escura, cadeiras estofadas com encosto alto, sempre muito bem arrumada para as visitas e cerimoniosamente negligenciada para os de dentro. Eu cresci naquela mesa, mas nunca tive um lugar fixo. Minha cadeira era a que sobrava, quando sobrava. E essa sensação de ser acessório até no lugar onde se come não mudou quando cresci. Só ficou mais silenciosa, mais sofisticada e muito mais cruel. O salão onde o evento estava acontecendo também tinha mesas redondas, de 8 lugares, cada uma identificada com plaquinhas elegantes, onde constavam os nomes dos homenageados e seus acompanhantes. Eu não pedi mesa exclusiva. Fiz questão de solicitar que minha família ficasse comigo, afinal, por mais ausentes que fossem da minha história, ainda carregavam meu sobrenome. Seria simbólico. Seria talvez uma chance de reparo. Uma chance de olhar para mim e dizer: dessa vez, vimos. Mas nem a simbologia escapou da indiferença. Cheguei primeiro, como sempre. O lugar marcado no centro da mesa com meu nome completo, patente e uma pequena insígnia da Marinha impressa ao lado. Quando vi aquilo, senti algo como pertencimento. Não aquele que se implora, mas o que se constrói com os próprios passos. Sentei e esperei. Observei o salão se encher aos poucos. Outras famílias se cumprimentavam, tiravam fotos, abraçavam seus homenageados com orgulho estampado em cada flash. O pai de um sargento segurava a mão da filha com olhos marejados. A mãe de uma tenente fazia questão de dizer aos garçons que ela era aquela ali, a da farda azul marinho. Eu observava, calada, como quem assiste a um espetáculo de outro mundo. Quando minha família chegou, ninguém me procurou primeiro. Eu vi os olhos do meu pai varrendo o salão como se estivesse buscando alguém mais importante. Meu irmão ao celular, rindo alto. Minha mãe, sempre no rastro deles, como uma sombra que se recusa a brilhar. Quando finalmente notaram minha presença, o único gesto foi um aceno distante e um comentário que consegui ler nos lábios do meu pai. Ela já tá lá. Sentaram-se sem cerimônia. Meu irmão ocupou o assento à minha direita sem olhar para mim. Meu pai se colocou na cabeceira, como sempre fazia em casa, e minha mãe ficou ao lado dele, corrigindo a postura do guardanapo como se aquilo fosse o que mais importava. Nenhum "você está linda", nenhum "parabéns", nenhum "que orgulho", apenas o som dos talheres sendo testados contra os pratos, como quem verifica a resistência de um cerimonial que já consideram uma farsa. As conversas começaram baixas. Meu irmão reclamando da demora entre as entradas. Meu pai fazendo piadas sobre o garçom. A cada nova condecoração anunciada ao microfone, um novo comentário surgia entre os dois. Esse aí deve ter sido amigo de alguém. Já chamam um influencer qualquer e dizem que salvou o Brasil. Eu me mantinha em silêncio, olhando para frente, como se cada palavra dita por eles estivesse se dissolvendo antes de chegar até mim. Mas o corpo ouve, o corpo sente. E naquele momento, o meu tremia, não de medo, mas de contenção. Era o mesmo tremor que senti na primeira vez que entrei armada numa casa tomada. O mesmo que senti quando subi num helicóptero sob chuva para resgatar uma mulher grávida de risco. O mesmo de quando, certa vez, fiquei em silêncio absoluto por 3 horas para não entregar a posição da minha equipe. A mesa onde eu nunca tive lugar estava ali, mais uma vez, mostrando que eu era convidada da minha própria vida. Era como se eles estivessem ali apenas para ocupar espaço, para não dizer que não participaram, para poder usar as fotos depois como se fossem parte do caminho.
Meu pai perguntou com a arrogância de sempre. E aí, já mandou o currículo para a empresa civil? Ou vai continuar nessa fantasia? A fantasia para ele era a carreira militar. Meu irmão completou. Ou será que ela virou influencer de farda agora? Risos. Silêncio. E eu, mais uma vez, me recolhendo em mim mesma. Eu sabia que havia outros olhos naquela mesa. Os olhos dos demais convidados, de outros oficiais, de representantes do alto comando. E eu sabia o que estavam vendo. Uma mulher fardada, condecorada, sentada com pessoas que pareciam não saber quem ela era. E a vergonha não era minha, mas, por reflexo, eu a carregava no estômago como uma pedra fria. Enquanto os pratos principais eram servidos, o mestre de cerimônias começou a anunciar a próxima etapa. Os homenageados especiais, aqueles que haviam impactado vidas além da função. Os que inspiraram. Os que lideraram com ética e coragem. Meu nome estava entre eles. Mas ninguém da mesa sabia disso ainda. Eu havia mantido o segredo, mais por autoproteção do que por surpresa. Eu queria ver se, ao menos uma vez, eles aplaudiriam por convicção, não por obrigação. Meu pai ergueu a taça de vinho. Vinho que, mais tarde, diria que não prestava, e fez um brinde informal. Ao nosso orgulho, quer dizer, à nossa oficial, e riu, como quem cospe elogio e engole sarcasmo. Meu irmão quase derramou o vinho de tanto rir. Eu olhei para o centro da mesa. As flores arranjadas ali não conseguiam esconder a distância entre nós. Era como se houvesse um campo de força invisível me separando deles. E talvez sempre tivesse existido. Não havia espaço naquela mesa para o que eu me tornei. Não havia cadeira bastante firme para sustentar a mulher que eles nunca quiseram ver crescer. E naquele momento eu entendi. O que eu buscava há anos, o reconhecimento, jamais viria dali. Mas viria. E não seria pequeno, nem discreto, nem ignorável. O salão ainda não tinha visto nada. E a mesa, onde nunca houve lugar para mim, estava prestes a virar o centro de todos os olhares. Eles não sabiam. E o pior, nunca perguntaram. Eu fui promovida a capitã de mar e guerra, em um silêncio que não era meu, mas deles. Uma ascensão suada, merecida, marcada por cada madrugada que eu acordei no alojamento, com o som da sirene de alerta, por cada relatório que escrevi à mão, enquanto esperava socorro no meio do mato, por cada soldado que confiei sob minha liderança e devolvi ileso às suas famílias. Foi uma promoção que significava muito, não pelo cargo em si, mas pelo que ele representava. Anos de disciplina, renúncia, escolhas difíceis. Representava o momento em que a Marinha olhou para mim e disse sem hesitar: "Você tem o comando." Eu recebi a notícia numa manhã de terça-feira. Estava em missão de treinamento em uma base isolada do litoral sul. O comandante do distrito veio pessoalmente ao meu alojamento. Me chamou à parte, entregou a notificação e disse com um sorriso contido, quase solene: "É raro ver um caminho tão limpo, tão firme. Você é a exceção, tenente-coronel. Aliás, não mais. Capitã de mar e guerra. Uma das mais altas patentes da carreira. E eu ali, com a camisa suada, coturno enlameado, a boina na mão e o coração pulsando com um orgulho silencioso que só quem trilhou o caminho entende." Liguei para minha mãe. Ela atendeu com a voz distraída, como quem mal queria segurar o telefone. Falei a novidade com leveza, esperando um parabéns, um "isso é incrível", talvez até um "estamos orgulhosos". Mas a resposta foi: "Que bom, filha. Mas me diz, é perigoso esse negócio? Você vai parar de ir para esses lugares perigosos agora?" Suspirei. "Não, mãe. Eu vou continuar indo. Mas agora, eu lidero." Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: "Se você fosse homem, seu pai até se gabaria disso." E desligou. Eu guardei o telefone na mochila e fui dar o treino do dia. À noite, no alojamento, sentei sozinha. Escrevi meu nome no topo de um caderno novo, com a nova patente. E ali, naquele silêncio que se impunha com a força de um batalhão inteiro, eu entendi que minha conquista não seria celebrada em casa, mas que ela ainda assim existia, era real, e me bastava. Quando voltei à capital, meus pais já sabiam. Minha mãe deve ter contado, mas ninguém disse nada. Nenhum almoço em família, nenhuma plaquinha improvisada,
Nenhum sabia que você chegaria lá. Eu jantei com eles 2 semanas depois e passei a noite ouvindo meu pai contar com entusiasmo a reforma do quintal do meu irmão. Ele contratou tudo sozinho, menina. Organizou, planejou, tá virando um homem completo. Eu apenas mastigava devagar, engolindo mais do que comida. Na mesma noite, meu irmão comentou com um tom irônico. Então você virou... O que agora? General? Fuzileira espacial? Eu ri. Não pelo humor, mas pela exaustão. Capitã de mar e guerra. Ele soltou um assobio zombeteiro. Nome bonito para alguém que ninguém conhece. Era isso. Para eles, tudo o que eu fazia era invisível, irrelevante. A patente era uma abstração. As missões, apenas desculpas para não aparecer em festas. As medalhas, como já haviam dito, bijuterias de bronze. Mas eles não sabiam, e recusavam-se a saber. Eu era chamada para palestrar em congressos militares internacionais. Participei de treinamentos de elite com forças navais estrangeiras. Tive meu nome citado em boletins internos de honra por liderança exemplar. Recebi cartas de agradecimento de mães de soldados que servi como comandante. Uma delas me escreveu. Ele voltou com olhos mais maduros e disse que a senhora ensinou mais que tática. Ensinou dignidade. Mas da minha família, nada. No grupo da família, minha mãe mandava fotos da nova piscina da casa do meu irmão. Nosso engenheiro aqui merece descanso. Quando mandei uma foto minha em missão, com outras oficiais, num helicóptero de evacuação humanitária, ninguém respondeu. Eu fixei a imagem no grupo. 2 dias depois, minha mãe apagou. Ninguém sabia, e ninguém queria saber, que eu comandava tropas, coordenava estratégias e salvava vidas, que eu era treinada em liderança, em comunicação de crise, em resposta a eventos de alta complexidade, que eu fazia parte de conselhos de segurança, que dava aula para oficiais mais novos, que era consultora em situações de emergência, que eu era, enfim, uma mulher cuja história já era maior do que a casa onde cresceu, mas eles tinham seus próprios troféus para exibir. Meu irmão ganhara um cargo temporário numa empresa de eventos, e meus pais repetiam isso como se ele fosse CEO de uma multinacional. Nosso filho é coordenador de operações de som e luz, em festas de casamento. Mas era coordenador, então valia mais. Eu era militar, uma palavra que na boca deles sempre vinha com um suspiro de desprezo. A promoção a capitã de mar e guerra ficou guardada dentro de mim como um segredo precioso. Eu a contei a colegas, superiores, soldados. Todos celebraram. E aprendi, mais uma vez, que às vezes a verdadeira família é feita dos que lutam ao nosso lado, não dos que compartilham sobrenome. No evento daquela noite, o mesmo onde fui ridicularizada pela farda e pelas medalhas, minha nova patente ainda não havia sido anunciada publicamente. Era parte da surpresa da noite. Um reconhecimento especial pela atuação conjunta em missão de resgate e diplomacia marítima. Eu sabia que viria. Que o comandante presente me chamaria à frente. Que as autoridades civis me cumprimentariam. E que a sala inteira, incluindo aquela mesa que nunca me teve, seria obrigada a ouvir. Eles não sabiam. Mas em poucos minutos, não haveria mais como fingir, nem como rir, nem como apagar. A mesa que me ignorava veria o nome que aprenderam a desprezar ser aplaudido de pé, e dessa vez, eu não voltaria para o silêncio. Foi minha primeira vez em um palco civil em quase 8 anos. Eu estava acostumada com palanques improvisados, com microfones falhando no meio de discursos formais, com bandeiras nacionais tremulando ao vento em cerimônias que começavam cedo demais e terminavam sem aplausos. Mas aquele salão, onde a cerimônia seria realizada, era diferente. Tinha carpete espesso que abafava os passos, lustres que lançavam uma luz dourada e suave sobre todos os cantos, arranjos florais colocados milimetricamente entre as mesas, e uma trilha sonora instrumental que parecia flutuar sobre os ombros dos convidados. Ali, tudo era ensaiado para parecer importante, e talvez, pela primeira vez, eu estivesse prestes a ser tratada como tal. Eu não pedi para ser homenageada. Nem ao menos soube com antecedência que meu nome estaria entre os destaques da noite. Fui convidada sob o título genérico de Oficial de Apoio à Missão Internacional Humanitária. Aceitei com cortesia. Não por vaidade. Essa já havia sido dilacerada e reconfigurada há anos. Mas porque entendi que, às vezes,
A nossa presença em certos lugares precisa ser menos por nós e mais por todas as que ainda não foram chamadas. Se eu estivesse ali com minha farda, representando a patente, a missão e a responsabilidade de ter liderado mulheres em território hostil, então que eu estivesse inteira. O convite estendido à família foi parte da formalidade. E também, talvez, uma tentativa minha de insistir num pertencimento que há muito tempo já havia sido negado. Minha mãe confirmou presença com uma mensagem curta. Vamos ver se conseguimos ir. Meu pai respondeu 3 dias depois com um seco. Que horas começa essa bobagem? Meu irmão apenas enviou um emoji de joinha, seguido de um gif de uma mulher marchando de forma ridícula. Uma piada velha que ele usava desde a época do meu primeiro curso de formação. E mesmo assim, eu separei a melhor mesa para eles. Não por esperança, por princípio. Era um evento organizado por uma entidade civil ligada à cooperação internacional e segurança pública, em parceria com o Ministério da Defesa. Oficiais de todas as forças armadas estariam presentes. Diplomatas, representantes de ONGs, profissionais de saúde que atuaram em zonas de guerra, líderes comunitários. E no centro, em um pequeno bloco reservado para homenagens especiais, estariam os poucos nomes selecionados para receber uma condecoração de honra ao mérito por serviços prestados à nação, fora do radar das câmeras, mas com impacto inegável. Eu soube do prêmio apenas um dia antes, por meio de um bilhete entregue por uma capitã da reserva com quem trabalhei em 2 operações no interior da Colômbia. É sua hora, Leal. Eles vão te chamar pelo nome de guerra. Vai ser bonito. Vai doer também, mas vai valer. Guardei o bilhete no bolso da farda que eu planejava vestir. A mesma farda que meu pai chamaria de fantasia de desfile. A mesma que eu usei quando precisei convencer um grupo de garotos armados a largar os fuzis e deixar que retirássemos os civis da zona de conflito. A mesma farda que usei para carregar nos braços, sozinha, uma soldado ferida por estilhaços até o ponto de extração. A mesma que estava lavada, passada, com todos os botões presos, pronta para ser vestida naquela noite. Mas naquele salão, ninguém sabia dessas histórias, e eu não precisava que soubessem. Eu apenas queria que os olhos que sempre me ignoraram estivessem abertos por tempo suficiente para ver o que nunca fizeram questão de enxergar. Quando entrei no evento, acompanhada por um colega da Força Naval, percebi como as pessoas abriam caminho, não por temor, mas por respeito. O tipo de respeito que não se compra, não se exige, não se grita. O tipo que é esculpido com o tempo, com ação, com coerência. Eu percebi os olhares das outras mulheres no salão, algumas jovens, outras mais velhas, pararem por segundos demais em mim. E em cada uma delas vi a mesma coisa. Silêncio. Mas não o silêncio de julgamento. Era o silêncio de quem diz, eu entendo. Minha mesa estava no centro do salão. Nela, a plaquinha, Capitã de Mar e Guerra L.A. Leal. E logo abaixo, homenageada da noite. Os lugares estavam dispostos, os guardanapos dobrados, os talheres polidos. E os assentos, todos ainda vazios, exceto o meu. Minha família chegou 20 minutos depois do início. Meu irmão com um blazer amarrotado e perfume em excesso. Minha mãe com um vestido de festa deslocado demais para o ambiente. E meu pai, de paletó aberto e olhar entediado, como quem entra em um velório. Sentaram-se sem dizer palavra. Nenhum deles olhou a plaquinha à frente. Nenhum notou, ou fingiu não notar, o brasão da Marinha impresso na base da taça. Meu pai apenas resmungou. Podia ser cerveja. Vinho branco é coisa de fraco. Enquanto os outros convidados se organizavam, se cumprimentavam, riam baixo entre si com cumplicidade, minha mesa permanecia deslocada. Não pela ausência de afeto, mas pelo excesso de desprezo. Eles estavam ali, fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes. E isso não era novo. Era apenas a repetição coreografada de tudo que me cercou durante anos. O corpo à mesa, a alma do lado de fora. Durante os primeiros discursos, meu pai começou a bocejar ostensivamente. Meu irmão mexia no celular com o brilho da tela refletido nos olhos. Minha mãe, ao menos, tentava manter alguma aparência de atenção, mas não passava de postura. Eu permaneci imóvel. Não porque era insensível, mas porque aprendi, na marra,
Que dignidade é permanecer de pé mesmo quando ninguém te oferece a mão. O momento da homenagem se aproximava. Eu sabia. Reconhecia a estrutura dos eventos. Já fui parte da equipe que coordenava cerimoniais assim. Quando o mestre de cerimônias começou a chamar os nomes, percebi a troca de luz, o foco central se ajustando, os flashes posicionados. Meu coração batia, não de nervoso, mas de antecipação. Foi nesse instante, enquanto a apresentação era feita. E agora, senhores e senhoras, convidamos à frente uma oficial da Marinha do Brasil, cujo trabalho transformou vidas em zonas de conflito e inspirou gerações dentro e fora da caserna. Que meu pai se inclinou para a frente, com expressão de deboche, e disse: "Deve ser alguma dessas aí que fica chorando na TV." Meu irmão riu. E então, o mestre de cerimônias disse: "Capitã de mar e guerra leal, por favor, posicione-se para o reconhecimento." O salão silenciou, e a mesa onde nunca houve apoio ficou menor do que nunca. Mas a noite ainda estava apenas começando. A frase chegou antes do olhar. Foi atirada como uma pedra fria por entre os cristais do salão, cortando o ar com a exatidão de quem não se importa se vai ferir, apenas se vai controlar. "Tire essa roupa ridícula. Isso não é um desfile." E quando eu me virei, já sabia que era meu pai. Reconheci o tom, a inflexão, aquela velha mistura de escárnio e desprezo que ele usava desde que minha infância começou a se parecer mais com resistência do que com obediência. Ele estava de pé, ao lado da mesa central, camisa social amassada sob o paletó, a gravata torta como sempre, os olhos semicerrados mirando minha farda como se ela fosse um insulto pessoal, e talvez, para ele, fosse mesmo. Minha existência uniforme, alinhada, condecorada, era a prova viva de que tudo o que ele um dia ridicularizou sobreviveu, cresceu e floresceu apesar dele. Eu senti o salão respirar junto comigo. Aquelas palavras não foram ditas num canto, nem cochichadas em tom de reprovação familiar. Foram lançadas ao ar com a confiança de quem acreditava estar certo. Ele não falava apenas comigo, falava para os outros também, para os vizinhos de mesa, para os garçons, para qualquer um que ousasse olhar e pensar que ali havia uma mulher que merecia ser admirada. Ele precisava interromper isso, precisava sabotar. Era sua forma mais antiga de controle. Ferir primeiro, rir depois, e silenciar por fim. Mas o que ele não percebeu, ou se recusava a aceitar, é que eu já havia aprendido a não me desmontar diante de palavras afiadas. Permaneci imóvel por 3 segundos, o tempo exato em que meu irmão, sentado ao lado dele, soltou uma gargalhada que fez a taça vibrar no prato. Ele apontou com o queixo para minhas medalhas e sussurrou alto demais: "Essas aí devem ser de loja de fantasia." Outra gargalhada. Um garçom hesitou com a bandeja no ar. A mulher sentada na mesa ao lado franziu os olhos. O mestre de cerimônias, lá no palco, parou por meio segundo sua fala. E eu, dentro da minha farda impecável, com a postura firme que anos de instrução gravaram na espinha, apenas respirei fundo. Ergui o queixo e caminhei até a mesa como se nada tivesse sido dito. Sentei no assento reservado entre minha mãe, que mexia nervosamente na alça da bolsa, e um senhor da diretoria do evento que me lançou um olhar preocupado. Minha mão pousou sobre o tecido da calça e percebi que ela estava gelada. Não por medo, mas por contenção. Eu poderia ter revidado, poderia ter chamado atenção para a grosseria, poderia ter me levantado e ido embora, mas fiz o que sempre fiz. Permaneci, não porque não doeu, mas porque eu aprendi a suportar dor sem espetáculo. Há quem confunda isso com fraqueza. Mas não há nada mais difícil do que sustentar o próprio nome quando o mundo que te nomeou tenta te apagar. Ao longo da noite, voltei a ouvir a frase do meu pai em looping, como se cada palavra tivesse se alojado em pontos diferentes da minha memória. "Tire essa roupa ridícula." Ele não falou da farda. Falou do que ela representava, da autoridade que ele nunca reconheceu, da autonomia que ele nunca aceitou. Para ele, minha roupa era ridícula porque minha presença o fazia menor, e ele sempre precisou ser o centro, mesmo que o centro fosse feito de escombros. Quando criança, ele zombava do meu jeito de andar. Dizia que eu parecia marchar. Dizia que eu imitava homem. Quando adolescente, arrancava panfletos do colégio naval da minha mochila
dizendo que aquilo era fase, que eu ia curar. Quando adulta, se recusou a ir na cerimônia de formação porque não era lugar para a mulher aparecer como soldado. E agora, décadas depois, diante de um salão cheio, ele repetia o mesmo enredo. Só que desta vez, eu não era mais a menina calada na escada da sala, escutando portas baterem. Eu era a capitã de mar e guerra leal, comandante de operações, condecorada, respeitada, e mais do que tudo, viva, a despeito dele, a despeito de tudo. Na mesa, o silêncio constrangido foi disfarçado por conversas rasas e comentários sobre o buffet. Minha mãe arriscou um "Você tá bonita, filha", que mais parecia pedido de desculpa do que elogio. Meu irmão continuou fazendo piadas em voz baixa, agora com o celular na mão, talvez já digitando mais uma daquelas mensagens irônicas que ele adorava mandar para os amigos do grupo da faculdade, o mesmo grupo que o chamava de irmão da general, mesmo ele não sabendo a diferença entre patente e posto. O jantar seguiu. Os discursos começaram. Eu fingia atenção, mas por dentro, cada palavra me trazia de volta àquela frase: "Tire essa roupa ridícula". Eu pensava no que teria acontecido se eu tivesse obedecido, se eu tivesse chegado de vestido, disfarçada de invisível, se eu tivesse poupado os olhos dele da minha presença incômoda. Talvez ele tivesse fingido orgulho, talvez tivesse me apresentado aos outros como minha filha que viaja aí com o pessoal do governo. Talvez eu tivesse me sentado àquela mesa com um sorriso falso, suportando o elogio que não vem, esperando o reconhecimento que nunca viria. Mas eu não tirei a roupa. E não porque queria afrontá-lo, mas porque naquela noite eu finalmente entendi que a farda era minha pele. Era minha história. Era minha resposta. Quando o nome do primeiro homenageado foi anunciado, eu já sabia que o meu viria depois. E com ele, viria tudo o que meu pai tentou esconder. Meu passado. Minhas conquistas. Meu posto. Minha dignidade. E a cena que ele tentou construir com zombaria e ruído estava prestes a desmoronar diante do peso de um nome dito com firmeza ao microfone. O nome que ele recusou por anos. O nome que ele transformou em alvo. O nome que seria aplaudido de pé. E então, pela primeira vez, ele ouviria não o que eu suportei, mas o que eu me tornei. A risada veio antes mesmo da cerimônia alcançar o seu ápice. Veio baixa, debochada, lançada com a confiança de quem sempre zombou sem consequências. Veio do mesmo lugar de onde sempre vieram as pequenas violências que fui ensinada a engolir sem mastigar, do meu irmão. Estávamos ainda na metade da solenidade, e o mestre de cerimônias fazia a apresentação dos homenageados por áreas de atuação. Eu já conhecia o roteiro. Primeiro os civis, depois os profissionais da saúde, então os engenheiros de segurança e, por fim, os representantes das Forças Armadas. Quando ele mencionou operações de evacuação e contenção de risco, vi algumas cabeças se virarem discretamente na minha direção, algumas com curiosidade, outras com admiração silenciosa. Mas foi no instante em que o mestre disse "liderança feminina em zona de conflito", que meu irmão se inclinou para frente, deu uma cotovelada leve no braço do meu pai e murmurou: "Lá vem ela agora. Vai receber prêmio por usar calça e mandar nos outros." A risada que seguiu não foi alta, mas foi ácida. Tão impregnada de desprezo que cortava o ar como fumaça venenosa. Meu pai balançou a cabeça com um sorriso amarelo e comentou: "Se for igual àquele curso que ela fez na selva, deve ter sido só passeio turístico com arma na mão." Os dois riram. E eu, sentada a menos de 1 metro deles, ouvi tudo. Eu sempre ouvia tudo, desde criança, desde a vez em que levei o boletim com nota máxima e ouvi meu pai dizer: "Não adianta ser CDF, mulher não aguenta pressão." Desde o dia em que cheguei com a carta de aceitação para o programa de formação e ele respondeu: "Eles devem estar com cota para mulher." Desde a primeira vez que voltei de uma missão e contei sobre as condições em que dormíamos, colchonetes no chão, um pão seco por refeição, e ele apenas disse: "Quem manda querer brincar de soldado?" A risada do meu irmão naquela noite era só o eco de todas as vezes em que ele zombou da minha carreira enquanto recebia apoio irrestrito para a dele. Quando tentou cursar engenharia e desistiu no segundo semestre, meu pai o levou para trabalhar numa loja de peças automotivas e disse que era melhor aprender com a prática.
Quando pediu dinheiro emprestado para abrir um negócio de eventos que faliu em 6 meses, minha mãe hipotecou parte da casa para ajudá-lo a pagar a dívida. E quando ele anunciou que estava reestruturando a vida, após o segundo casamento terminar por traições mútuas, minha família inteira o recebeu de volta como um herói de guerra. Eu, que sobrevivi a verdadeiras zonas de conflito, nunca recebi um único "você é forte". Enquanto as luzes do palco mudavam de cor e a música de fundo diminuía para chamar o próximo nome, percebi que meu corpo já não respondia com raiva. Apenas com um tipo de exaustão que vem do hábito. Eu não esperava mais nada deles. Mas havia algo novo naquela noite. Eu não precisava mais. Eu não precisava da aprovação de um irmão que nunca entendeu o que é responsabilidade. Não precisava do aval de um pai que confundia a autoridade com grosseria. Eu não tinha vindo buscar aplausos familiares. Eu tinha vindo representar algo maior do que a casa de onde saí. O mestre de cerimônias chamou o próximo homenageado, um cirurgião que liderou um hospital de campanha durante a pandemia. Palmas firmes preencheram o salão. Logo em seguida, ele anunciou: "E agora, senhoras e senhores, teremos um reconhecimento especial a uma oficial da Marinha do Brasil, cujo trabalho em campo e coordenação estratégica salvou mais de 200 vidas em operação conjunta com forças aliadas internacionais. Uma mulher cuja trajetória é motivo de orgulho para as Forças Armadas e para o país." Nesse momento, senti meu irmão estacar. Meu pai largou os talheres. A música cessou. E então ele disse: "Capitã de Mar e Guerra Leal, por favor, posicione-se para a homenagem." A frase soou como um disparo contido no silêncio do salão. Me levantei com a farda alinhada, sem pressa, sentindo os olhos de todos acompanharem o movimento. Atravessei os passos entre a mesa e o palco, com o mesmo controle com que atravessamos, mata fechada, sem fazer barulho. Ouvi o som abafado da cadeira do meu irmão raspando no chão, e talvez pela primeira vez na vida, ele não disse nada. Meu pai também não. Apenas olharam. E talvez fosse esse o castigo mais severo: serem obrigados a ver, sem poder interromper. Subi ao palco, recebi a insígnia das mãos do comandante do distrito, e ao virar para o público, vi minha imagem projetada no telão. Atrás de mim, uma sequência de fotos da missão que poucos souberam, mas que todos ali agora viam. Evacuação aérea sob fogo cruzado, entrega de suprimentos, um abrigo montado com lonas e fé. No microfone, o comandante disse: "Esta é uma das poucas vezes em que conseguimos prestar reconhecimento público a quem, por anos, atuou no silêncio da missão. Hoje, a Capitã Leal é mais do que uma oficial exemplar. Ela é um símbolo de liderança sob a adversidade." Aplaudiram. Alguns de pé, outros discretos. E entre as palmas, o que me chegou ao ouvido não foi som. Foi a ausência dele. Porque naquela noite, pela primeira vez, meu irmão não teve piada. Meu pai não teve ironia. E a única risada presente era a que, por dentro, eu segurava. Não de deboche, mas de alívio. A história que eles desprezaram havia sido contada. E não por mim, mas por aqueles que sabiam onde eu estive. O salão inteiro agora sabia quem era a mulher na farda que eles tentaram silenciar. E o peso daquela verdade, ali diante de todos, era maior do que qualquer risada que eles pudessem ensaiar. Era tarde para fingir orgulho. E cedo demais para tentarem apagar o que foi cravado em bronze. Na volta à mesa, o caminho parecia mais leve, como se a farda que meu pai mandou tirar agora pesasse menos. Porque naquela noite, quem a vestia não era só uma filha, era uma história inteira. E por fim, inegável. Havia um tipo de justiça silenciosa naquele salão, daquelas que não precisam ser anunciadas com trombetas nem tampouco embalada em vingança. Era uma justiça que chegava em forma de foco, de luz, de silêncio atento, de reverência que ninguém força. Ela simplesmente se instala. Foi quando vi o assistente técnico da cerimônia correr discretamente até a lateral do palco e fazer um gesto rápido com as mãos que percebi. O momento havia chegado. A sala toda desacelerou. Os garçons pararam de servir. As conversas aos cochichos cessaram. E então o mestre de cerimônias pediu a atenção de todos com uma entonação nova, mais formal, quase solene. Ele estava prestes a anunciar a última homenagem da noite. Aquela que, segundo ele próprio,
representava a síntese de tudo o que aquele evento celebrava: coragem, discrição e legado. O salão foi mergulhado em meia luz. As mesas agora pareciam ilhas silenciosas. Eu senti minha respiração se tornar mais profunda, não de ansiedade, mas de alerta. Estava atenta, presente, ancorada. O tipo de presença que só quem já passou por zonas de sombra conhece. O microfone estalou suavemente, e o mestre começou a falar. Entre os nomes que temos a honra de celebrar nesta noite, há um que, por força do ofício, raramente aparece em manchetes, mas suas ações silenciosas falam alto demais para serem ignoradas. Com 38 anos, liderando operações de resgate, contenção de risco e coordenação estratégica em 4 países distintos, a oficial que chamamos agora representa não apenas a excelência da Marinha, mas a resistência de uma mulher que construiu sua história em terra firme e mar revolto. As palavras ecoaram, mas antes mesmo de ele dizer meu nome, o holofote girou. Eu vi a luz atravessar o salão como um farol, tateando o ambiente em busca do ponto exato, até que me alcançou. Primeiro no ombro, depois no peito, então no rosto inteiro. Era uma luz branca, densa, quente, daquelas que não permitem que você se esconda, que não aceitam timidez, que obrigam até o último olhar a te alcançar. A primeira reação ao meu redor foi o susto. Meu irmão recuou o tronco como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Meu pai piscou 2 vezes seguidas e balançou a cabeça, confuso. Minha mãe levou uma das mãos à boca, não para conter a emoção, mas para esconder o espanto. Eles não sabiam. Não sabiam que o centro da cerimônia era eu, que a mulher sentada ao lado deles, que tentaram encolher com piadas e desprezo, agora estava sob o foco principal. Eles não sabiam, e o pior é que sequer haviam cogitado essa possibilidade. Na mente deles, eu era suporte, coadjuvante, aquela que existia à margem dos homens importantes da família. Mas o holofote não mentia, nem pedia licença. Ele apenas mostrava. Eu me levantei, não com pressa, mas com precisão, como quem executa um gesto ensaiado não por vaidade, mas por sobrevivência. Um pé à frente, depois o outro, ombros firmes, olhar reto. A farda parecia ainda mais alinhada sob a luz. As insígnias brilhavam com um reflexo que não era de metal, mas de história. Os sapatos produziam um som leve no piso encerado, e aquele som era tudo o que se ouvia enquanto eu atravessava o salão. Eu percebi que as cabeças viravam devagar. Um a um, os convidados se voltavam na minha direção. Não era apenas respeito, era reconhecimento. Era como se finalmente, aquela mulher que por tanto tempo serviu em silêncio, estivesse sendo visivelmente restituída ao seu lugar de direito. A projeção começou ao fundo. Imagens da operação que lideramos na fronteira. Helicópteros sobrevoando áreas alagadas, soldados formando cordões humanos para resgatar civis, uma fotografia minha ajoelhada ao lado de uma criança em estado de choque, outra em que estou dando instruções com um rádio em punho, cabelo preso com o lenço azul da missão. Nenhuma daquelas imagens eu pedi para que fossem tiradas. E mesmo assim, ali estavam elas, exibidas em alta definição, como testemunhas vivas do que nunca fiz questão de mostrar. Mas agora, tudo estava ali, incontestável, inegável, iluminado. O comandante subiu ao palco. Seu uniforme estava impecável, como sempre. Ele era um homem de poucas palavras, mas sua presença sempre falou por ele. Quando chegou ao microfone, não leu discurso. Apenas olhou para mim e disse: quando a missão parecia impossível, ela assumiu. Quando o risco era alto demais, ela permaneceu. E quando tudo terminou, ela saiu pela porta da frente, sem pedir aplauso. Hoje, é nossa vez de dizê-lo em alto e bom som. Então, voltando-se à plateia, bradou com a entonação que só se usa em navio, em cerimonial oficial, em momentos que exigem honra absoluta: almirante a bordo. O salão inteiro levantou. Foi instintivo, mecânico, inapelável. O mesmo pai que zombou da minha roupa agora estava de pé, sem saber por quê. O mesmo irmão que riu das minhas medalhas agora abaixava os olhos, sem coragem de encarar. A plateia estava imóvel e em pé. O respeito se levantou, porque a verdade não pede permissão. Ela apenas chega.
O silêncio que se seguiu era mais potente do que qualquer discurso. E naquela luz, com todos os olhares fixos em mim, eu entendi que não era apenas um título. Era um acerto, uma restituição, uma reparação simbólica. Naquele instante, o passado inteiro se calou. E mesmo sem dizer uma palavra, eu falei mais do que jamais me permitiram dizer em anos. E a mesa onde sempre me ignoraram? Ela já não importava mais. O som daquelas palavras ainda estava reverberando no salão, quando o eco silencioso do gesto coletivo se estabeleceu. Almirante a bordo. 3 palavras que, para muitos ali, soavam como parte de um protocolo. Para mim, foram a reescrita de uma vida inteira. Quando o comandante gritou aquilo com a autoridade de quem nunca banaliza comando, o ambiente respondeu sem hesitação. Fileiras de civis e militares se ergueram como se movidos por um instinto comum, os olhos voltados para o palco, a postura ereta, os braços junto ao corpo. Era um gesto de reconhecimento, mas também de honra, e naquele instante percebi que algo havia mudado para sempre. A minha existência, tantas vezes tratada como invisível, agora era impossível de ignorar. Houve uma pausa, longa o suficiente para ser sentida, curta o bastante para não parecer artificial. O comandante se afastou 2 passos e me cedeu o microfone. Eu não tinha planejado falar. Não havia discurso escrito. Mas quando encarei aquela multidão, e entre ela, a mesa onde estavam meu pai, meu irmão e minha mãe, todos ainda de pé, com rostos que oscilavam entre o constrangimento e o espanto, senti que não havia mais nada que eu precisasse ensaiar. Apenas respirei e deixei a verdade falar por si. Boa noite. Eu nunca achei que estaria aqui, diante de tantos rostos que representam não apenas cargos, mas histórias. Histórias de serviço, de resiliência, de perdas que não cabem em palavras. Sou a capitã de mar e guerra leal. E esta farda, que carrego hoje com orgulho, já viu mais do que muitos imaginam. Ela já se molhou de sangue, de lama, de chuva e de lágrimas. Já esteve em lugares onde não havia água potável nem sinal de esperança. Já ouviu gritos de socorro e também silêncios pesados como chumbo. Mas ela nunca se dobrou, assim como eu. As palavras saíam com firmeza, sem pressa, sem hesitação. Eu falava sem buscar aprovação. Falava porque era necessário. Porque pela primeira vez, os que nunca quiseram me ouvir não podiam mais se fingir de surdos. O salão inteiro estava mudo. E meus olhos, ao encontrarem os de meu pai, não procuraram nada, nem perdão, nem reconhecimento, nem admiração. O que houve naquele instante entre nossos olhares foi um corte, não violento, mas definitivo, a constatação de que ele havia perdido. Não uma disputa, mas a chance de fazer parte de algo que jamais seria reconstruído. Durante anos, servi no anonimato, não por obrigação, mas por convicção, porque acreditava, e ainda acredito, que o que fazemos quando ninguém está olhando define quem somos quando todos passam a olhar. Hoje, muitos aqui me veem como oficial, mas antes disso, fui a filha desacreditada, a irmã invisível, a mulher que disseram que não aguentaria. E mesmo assim permaneci, porque não precisei que acreditassem em mim para continuar. Vi algumas pessoas assentindo discretamente, mulheres principalmente, umas com farda, outras com vestidos de cerimônia. Em seus olhos, a mesma coisa que sempre procurei na minha família e nunca encontrei: compreensão. Talvez, naquele instante, eu não falasse apenas por mim. Falava por todas nós, por todas que caminharam entre o escárnio e a resistência, que ouviram: "Isso não é lugar para você", e responderam com presença, que foram chamadas de exageradas, difíceis, mandonas, insuportáveis, quando, na verdade, eram apenas firmes demais para caberem nos moldes frágeis que lhes foram impostos. Ao final da fala, agradeci com um gesto breve. E então, o comandante voltou ao centro, me entregando a condecoração de honra ao mérito. Era uma peça singela, de metal escuro, com o brasão das Forças Armadas gravado com precisão. Ao fundo, as imagens da operação que havíamos liderado ainda rodavam no telão. Cenas de barcos infláveis cruzando correntezas, de homens e mulheres uniformizados carregando crianças nos braços,
de helicópteros fazendo manobras arriscadas entre árvores e fios caídos. Cenas reais. Cenas que ninguém na minha casa jamais se importou em conhecer. Recebi a medalha com a cabeça erguida. Não chorei. Não tremi. Apenas senti um peso novo, que não era o da insígnia no peito, mas o da liberdade. A liberdade de não precisar mais justificar nada, nem para eles, nem para ninguém. Voltei à mesa com os passos firmes de sempre, mas tudo estava diferente. As pessoas que me rodeavam pareciam ter mudado de forma. Meu pai, que antes zombava da farda, agora olhava para o prato, sem saber onde pôr os olhos. Meu irmão fingia mexer no celular, mas o brilho da tela não escondia o rosto vermelho. Minha mãe, talvez pela primeira vez na vida, me olhou como quem vê uma filha, não um problema. Nenhum deles disse palavra, e eu também não. A orquestra retomou a música ambiente. As luzes voltaram ao tom morno de antes, mas a atmosfera havia se transformado. Havia algo no ar que não podia ser desfeito. Uma quebra, um realinhamento silencioso. E naquele momento, mesmo cercada de gente, eu estava só, e nunca estive tão inteira. A cerimônia terminou, mas o eco do que aconteceu ali permaneceu no ar como uma brisa espessa, daquelas que não se dissipam com o tempo, apenas assentam devagar sobre tudo. Os convidados começaram a se mover. Os aplausos foram se diluindo em conversas sussurradas, taças erguidas, cumprimentos formais e pequenos grupos disputando os últimos canapés da noite. Mas na minha mesa, o silêncio era mais profundo do que qualquer música ambiente. O lugar onde por tanto tempo me fizeram sentir pequena, agora parecia apertado para eles. O foco havia passado, sim, a luz havia se recolhido, mas o impacto, esse não. Porque o que me tornava visível naquele momento não era mais o holofote, era a evidência. Era o constrangimento involuntário que cobre quem passou a vida debochando do que não compreendia e agora é forçado a testemunhar. Meu pai, aquele homem que sempre se impôs pelo volume da voz e pelas verdades que gritava como se fossem decretos universais, estava ali, sentado, em silêncio, com os olhos presos no espaço entre a taça e o prato, como se ali houvesse alguma salvação. Pela primeira vez, ele não parecia saber o que dizer, e isso, vindo dele, era quase uma confissão. Ele não se levantou para me abraçar, nem tentou justificar a frase que havia lançado antes da cerimônia, nem buscou em sua habitual arrogância algum tipo de trégua. Ele apenas ficou ali, murcho, diminuído diante de algo que não conseguia mais controlar. A minha presença. Meu irmão, o mesmo que riu das minhas medalhas, mantinha o celular nas mãos, mas não tocava a tela. Estava ali por reflexo, como quem busca no aparelho uma fuga para a própria insignificância. Ele tentou 1 ou 2 vezes ensaiar um comentário. Abriu a boca, respirou, mas recuou. Talvez porque soubesse que qualquer palavra agora seria uma tentativa de apagar um incêndio com álcool. Minha mãe mantinha os dedos cruzados no colo, as unhas pintadas descascando nas pontas, os olhos tentando disfarçar uma emoção que não sabia onde encaixar. Ela olhava para mim como quem finalmente via. Mas já era tarde para ser a primeira a ver. O país tinha me visto antes. Pessoas de outras mesas se aproximaram. Oficiais da reserva, convidados estrangeiros, representantes do governo. Todos queriam me cumprimentar. Apertos de mão firmes, olhares respeitosos. Alguns, discretamente emocionados. Um senhor de terno azul disse: "Você é uma referência para a minha filha." Uma mulher da aeronáutica sorriu e falou: "Obrigada por ter ficado, mesmo quando ninguém te segurava." Eu recebi cada palavra como quem escuta um idioma antigo que finalmente entende. A cada gesto, percebi como aquela farda, a mesma que meu pai chamou de ridícula, agora era vista com reverência. E mais do que isso, como meu nome havia deixado de ser um ruído familiar para se tornar um símbolo entre desconhecidos. Voltei à mesa apenas quando os cumprimentos cessaram. Sentei com a mesma postura de sempre, mas algo em mim havia mudado. Não era arrogância, não era revanche, era clareza. Pela primeira vez, eu não sentia vontade de ser notada por eles. Porque o que antes me doía, a ausência de orgulho, agora era irrelevante. Eu não precisava mais ser aprovada, nem amada à força, nem chamada de filha com a entonação que eu sonhei. Eu era, inteira, capaz, reconhecida, não por quem deveria, mas por quem realmente sabia o peso do que eu carregava. Meu pai pigarreou.
Moveu o prato de lugar. Tentou sorrir, mas o sorriso morreu no canto da boca. Depois disse, num tom que mesclava desconforto e uma tentativa tardia de se manter em pé: não esperava isso tudo. Eu o encarei, sem animosidade, sem necessidade de confronto, apenas com a mesma frieza que ele tantas vezes usou contra mim, e respondi: eu também não esperava que vocês estivessem aqui só para me ridicularizar. Ele mordeu os lábios. Minha mãe soltou um suspiro. Meu irmão fingiu que não ouviu. E ali, naquele instante, algo se rompeu de vez. Porque não havia mais espaço para fingimentos. O constrangimento era o único som naquela mesa. O mestre de cerimônias agradeceu a presença de todos. A música voltou. As pessoas se levantavam, se despediam, buscavam suas bolsas, os brindes, seus casacos nos cabides da entrada. Eu fiquei mais um pouco, olhando ao redor, sentindo aquela sala com outros olhos. Lembrei da garota que fui. Aquela que chegou um dia da escola com o braço machucado, porque um colega disse que menina não podia querer ser militar. Aquela que chorou escondida quando não foi ao próprio baile de formatura porque tinha escala no dia seguinte. Aquela que ligou para casa durante a missão em outro continente e ouviu do outro lado: você ainda está nisso? Aquela menina sobreviveu. E mais do que isso, ela venceu. Levantei da cadeira, ajeitei a farda e olhei pela última vez para a mesa. Ninguém tentou me impedir, ninguém disse nada, porque o orgulho deles, que sempre esteve sentado como dono do espaço, agora estava mudo, e o meu, que foi por tanto tempo ignorado, era o único que ainda permanecia de pé. Caminhei até a porta de saída com passos firmes, conscientes. Atrás de mim, não deixei saudade, deixei silêncio, um silêncio pesado, que os obrigaria, enfim, a se escutar. E lá fora, no ar fresco da noite, com as luzes da cidade refletidas no vidro do carro que me aguardava, eu soube. Aquela não foi só uma homenagem. Foi um fim e um começo, porque o respeito naquele salão finalmente se levantou. E o orgulho, aquele falso, herdeiro de sobrenome, sem história para contar, esse, enfim, se sentou. E nunca mais levantou.